Qualquer casa senhorial que se preze, para além de uma capela, tem um capelão. Foi isto que me ensinaram quando eu era pequenina. E realmente em Mateus havia uma capela, até muito grandiosa, e era tradicional haver um capelão da casa. Ouvi contar a história de um capelão chamado Dom Domingos, que no tempo dos meus bisavós vivia lá, e era um personagem com uma apetência extraordinária por fruta, adorava fruta, era muito conhecedor, e sobretudo de peras. E o meu pai contava que quando estavam à mesa, a mesa estava posta na casa de jantar, havia uma fruteira ao centro com a fruta que tinha sido escolhida para essa refeição. Ele olhava para a fruteira assim com um ar guloso, depois pegava numa pera, que era as peras que ele gostava, eram as peras que tinham uma cor escura e que depois passaram a chamar a variedade de Dom Domingos. Ele pegava numa pera, punha em frente do prato dele e dizia: esta pera é para Dom Domingos. E a minha bisavó, com uma certa benevolência, mas autoridade, pegava na pera, punha outra vez a pera na fruteira e dizia: será, mas depois do jantar. E acho que esta cena se repetia a todas as refeições. A verdade é que a pera ficou com esse nome e ainda hoje é a variedade comercial, que chama-se assim, pera de Domingos. E não há dúvida que é a melhor pera que se possa imaginar. Quanto ao Dom Domingos, um dia apareceu à mesa com um sinal na cara e chamaram-lhe a atenção, que eles, não sei, mas aquilo continuava e ao fim de várias semanas o sinal não desaparecia, pelo contrário, até parecia aumentar. E a minha bisavó convenceu o Dom Domingos a ir ao médico, a Vila Real, para ver se conseguia perceber o que era aquilo. E ele foi ao médico e voltou sem o sinal. Toda a gente felicitou, mas então como é que foi isso? E ele riu-se e disse só: era porqueira. E pronto, foi aceito como uma gracinha, porque ninguém realmente impunha grandes cuidados de higiene ao Domingos. O que eu conheci bem foi o capelão, já do meu tempo de criança, que era o Sr. Cônego José Angerri. Ele tinha fugido da Catalunha durante a Guerra de Espanha e tinha sido acolhido como refugiado no convento da Tia Freirinha em Coimbra, onde foi, suponho que capelão durante algum tempo, e depois a Tia Freirinha combinou com ele que iria a Mateus todos os anos durante o mês de setembro, que era o mês em que ela, a Tia Freirinha, ia também, acompanhada da sua assistente, que era a irmã Luísa, que era uma jovem freira muito simpática. A Tia Freirinha já a conhecia velhinha. Mas, portanto, desde os anos 40, do início dos anos 40, que o Sr. Cônego José Angerri ia para Mateus no dia 1 de setembro, quer lá estivesse gente, quer não, e ele estava durante o mês todo, encantado, perfeitamente encantado, como se estivesse no paraíso, sempre a apanhar ervinhas para fazer um licor absolutamente delicioso, de que ele não divulgava a receita, porque dizia que me tinha sido transmitida com o segredo de confissão. A propósito de paraíso, o Sr. Cônego costumava dizer que se Adão e Eva, em vez de estarem no paraíso, estivessem em Mateus, não havia maçã que os tentasse. E deixava livre a interpretação que nós quiséssemos fazer disso. Para mim foi sempre um bocadinho difícil de acertar com o verdadeiro significado, porque as maçãs eram ótimas, as maçãs de Mateus. Eram, de facto, o expoente máximo de fruta eram as maçãs de Mateus, ainda mais do que as peras. Quando saía de Mateus, voltava para o seminário da Figueira da Foz, onde habitualmente residia. Era um fanático nacionalista que compôs uma marcha triunfal durante a Guerra de Espanha.
Compôs várias outras coisas muito bonitas. Uma missa que ele compôs, uma missa cantada que era uma alegria, era uma missa muito bonita, que ele ofereceu ao meu pai, que foi cantada em Mateus, nos anos 50, não me lembro exatamente o ano. É o autor daquela canção que toda a gente lá conhece, que é o Ó Traz os Montes, Terra Linda Abençoada. Compôs também uma marcha que esteve na origem da conhecida Marcha de Vila Real. E, se não me engano, também do Adeus Mateus. E várias outras cantigas. Deu-nos algumas lições de piano, tentou, mas nós não chegávamos lá porque embirrávamos com o solfejo e não conseguimos ultrapassar isso. E nenhum de nós aprendeu. E, fora disso, o Sr. Conde era uma pessoa que tinha os seus aposentos no quarto do rei. O quarto do rei era assim chamado porque tinha sido preparado para uma visita do rei Dom Carlos, que aliás acabou por não se realizar. Mas isto é outra história. O Sr. Conde era ali completamente independente, ia rezar a sua missa quando queria, tinha o seu quarto e connosco estava ao almoço e ao jantar e às vezes um bocadinho depois de jantar a ouvir as notícias de Espanha. Era uma pessoa que apreciava viver, apreciava comer, era um bom vivão. E uma mulher bonita não lhe escapava, pelo menos tinha sempre que dizer um piropo. E uma amiga minha, que era muito bonita, que estava lá em Mateus a passar as férias connosco, que é a Miúcha, uma vez que estávamos à mesa, o Sr. Conde não tirava os olhos dela e dizia-lhe: tu eres um cochonilho. E a Miúcha, que não sabia espanhol e que não percebeu o que era aquilo, disse: eu sou o quê? Ele disse: um cochonilho. E alguém traduziu e disse: cochonilho quer dizer que és um leitãozinho. E ela ficou ofendida e disse: eu? Mas porquê? E o Conde explicou: porque não tienes desperdício. Pronto, era o máximo do piropo que se podia imaginar. Para além da companhia, que era uma companhia jovial e divertida, contava histórias realmente extraordinárias do que tinha sido a sua vida. Nomeadamente em Espanha, quando esteve, foi aluno de um seminário, em que ele sofreu terrivelmente na sua guloseima frustrada, porque precisava de comer bem. E não havia maneira a não ser indo às reservas à despensa do próprio seminário. E inventou uma artimanha com um acendedor, apagador de velas, que estava preso a uma haste com que o sacristão apagava as velas dos altares, arranjou uma argola e pediu ao sacristão, sem lhe dizer para quê, para ele levar no dia seguinte uma meia. Uma meia. Da mãe dele, ou de uma irmã, ou de que fosse uma meia. E uma agulha e uma linha. E o sacristão não discutiu e fez o que ele pediu. Deu-lhe uma meia, uma agulha e uma linha. E o Sr. José Angerri adaptou o bocal da meia àquela argola, cozeu para ficar bem firme. E depois, através das grades que estavam sempre fechadas à chave, ele conseguia meter a vara do acendedor de velas com o pavio aceso e, queimando a guita com que eles estavam presos, eles caíam dentro da meia, ele puxava outra vez a vara e lá tinha a sua dose para as suas guloseimas. E no dia seguinte recomeçava. E isto durou muito tempo, até que um dia ou houve um chouriço que caiu ao chão ou alguém que reparou que faltavam chouriços e que havia umas pontas queimadas. Eu sei é que passaram a utilizar uma proteção para as grades e ele teve que passar sem chouriços. Mas não se consolou, não deixou de querer comer só por não ter acesso aos chouriços. Recorreu à lavadeira, que era uma mulher que ia lá regularmente ao seminário buscar as roupas para lavar no rio e depois lavar outra vez, e disse-lhe, assim, em segredo, que se me arranja umas coisas boas para comer. Lá lhe disse o que é que gostava e disse que lhe ia mandar o dinheiro por um cestinho, que ele ia descer da janela, lá do quarto dele, mostrou-lhe onde era, e a mulher lá foi, encontrou o dinheiro, foi comprar as coisas. No dia seguinte, o Conde puxou
o cestinho e lá estavam as encomendas que ele tinha pedido. Ficou feliz por ter encontrado uma solução. E isto, enquanto ele pôde ir comendo destas gulodices que a lavadeira lhe conseguia comprar, estava feliz. Até que, uma noite, porque ele subia o cesto numa altura em que não estava ninguém a ver, que era uma altura em que ia toda a gente para a igreja para umas rezas do fim da tarde, do princípio da noite. Era nessa altura que ele aproveitava para puxar aquilo. E houve uma vez em que começou a puxar o cesto, e o cesto estava muito pesado, e ele já estava a antecipar o que é que ela terá arranjado desta vez, feliz da vida, a puxar, e quando finalmente o cesto chega ao nível da janela e ele segura, estava lá dentro um bebê recém-nascido. E ele fica à rasca. E agora o que é que eu faço a isto? E então, teve uma inspiração. Como estavam todos a ir para a igreja, ele arranjou maneira de, no meio daquela confusão, ir pôr o bebê na cama do reitor. E depois juntou-se aos outros e lá estiveram na igreja. Quando voltaram da igreja e o reitor viu aquele presente na cama dele, foi um pé de vento, não é? Ficou todo de castigo. Foram todos ameaçados com o fogo do inferno, não sei mais o quê. Enfim, a verdade é que o Cone não era Cone, na altura era simples seminarista, não se acusou e nunca se veio a saber que tinha sido ele.